Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre o conteúdo leitura de romance. Então vamos ver então o que nós vamos tratar aqui, tá? O Pequeno Príncipe, então, é o romance, que nós estamos tratando. Vocês já leram a obra O Pequeno Príncipe? Conhecem? Já ouviram algumas frases bem importantes, que se espalham aí pela internet, Talvez sobre o livro O Pequeno Príncipe. Então, essa história aqui é muito legal. Então, nós temos aqui o gênero textual romance sendo abordado, com a história do Pequeno Príncipe. Vamos conhecer um pouquinho mais? O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um piloto e um príncipezinho. A amizade começa no dia em que o avião do piloto teria caído no meio do deserto do Saara. Lá, ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe. Então, o aviador, Então, aquele piloto de avião ali torna-se um grande amigo ali do Pequeno Príncipe. Então, existem várias cenas, vários personagens, em vários momentos ali nós podemos acompanhar dentro desse gênero romance, desse livro de romance. Então, não é uma história brasileira, é uma história de um escritor francês. Mas ela é muito conhecida mundialmente, Essa história se espalhou aí por todos os cantos praticamente. O romance, ele tem muitos personagens, certo? O Pequeno Príncipe, ele é o protagonista. O protagonista é quem assume o papel principal, Então, o protagonista da obra é uma criança, que veio de um asteroide e viaja pelo universo. O piloto, ele é narrador, da história e assume o papel de protagonista também, juntamente com o Pequeno Príncipe. Então, nós comentamos ali sobre o aviador, Então, ele tem um papel muito importante ali dentro da nossa história aqui, do nosso gênero textual romance, que é um texto narrativo, Mas o romance é longo, como eu, acabo de falar, beleza? Alguns dos personagens que aparecem na história, no livro O Pequeno Príncipe são a raposa, certo? A rosa, o carneiro e a caixa. Também temos a presença da serpente, do rei, o homem de negócio e ainda muitos outros. Então é um texto longo, Então um número grande de personagens ali que vão compor, as cenas junto com o Pequeno Príncipe. Gênero romance, observe lá, é um gênero narrativo que se popularizou a partir do século XIX. É um texto de longa extensão, com vários personagens, variação de espaço e também de tempo. A história é contada por um narrador, que pode participar ou ainda não da história. Talvez participe, talvez não. É um tipo de texto ficcional, faz parte da literatura, é construído a partir da capacidade narrativa e imaginativa do nosso autor. Agora, alguns elementos da narrativa, Vamos falar sobre os tipos de personagem, especificamente. Personagens, Quem vive a história, Então, protagonista, os personagens secundários, pode haver ali. Tempo. Quando ou quanto tempo dura a história, certo? O espaço é o lugar onde a história se realiza. O narrador é quem conta a história, pode ser em primeira ou terceira pessoa. E o enredo é a história que é contada em si, tá? Os fatos. Tipos de narrador que nós podemos observar. O narrador personagem é aquele que ocorre em primeira pessoa, participa das ações, como um personagem. O narrador observador, que é o narrador que narra a história em terceira pessoa, não participa dos fatos, apenas conta aquilo que visualiza. E também vamos observar o narrador onisciente, Pode narrar a história tanto em terceira quanto em primeira pessoa, e ele conhece tudo que se passa ali na mente dos personagens, Inclusive os pensamentos, conhece o íntimo dos personagens, as emoções. E esse narrador, ele consegue, então, revelar a consciência das personagens. Bacana? Nesse vídeo nós falamos, então, sobre leitura de romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.